Fala pessoal, no bate-papo de hoje do Você Pode, nós temos aqui a ilustre visita do nosso amigo Júnior da Auge. Prazer recebê-lo para a gente poder bater um papo. Fique à vontade. Hoje a gente vai falar sobre gestão e liderança, juntamente com o Bruno Reis. E a gente queria ouvir um pouquinho o que você tem para contribuir com a gente aí. Fala pessoal, primeiramente eu que agradeço aí pelo convite, agradeço também a audiência, aos ouvintes, por disponibilizar também desse tempo para nos escutar. Rapaz, gestão e liderança é apaixonante, mas primeiro precisa de quê? De gostar, principalmente de se autodesenvolver. Gestão e liderança está literalmente ligado a autodesenvolvimento, tanto pessoal quanto profissional. Ou seja, tanto comportamental quanto técnico. Você que quer exercer atividade de gestão e liderança, que quer ser um executivo, precisa constantemente estar com foco na melhoria contínua. Nunca estaremos prontos. E aí eu gosto de falar aquela frase, é internalizar que a única coisa que sei é que nada sei. Porque assim você se torna um eterno aprendiz no palco da existência para que você consiga todo dia melhorar um pouquinho e ser hoje melhor do que você foi ontem e ser amanhã melhor do que você foi hoje. Aí sim, você, ao longo da trajetória, você vai conseguir melhores resultados. Porque a estrada para o sucesso está sempre em construção, então você está nessa estrada. Você está sendo construído ao longo da sua jornada de vida. E as organizações também estão em constante processo de desenvolvimento. Então, logo, gestão e liderança é isso. Liderança com foco nas pessoas, com foco no desenvolvimento comportamental e a gestão com foco no quê? Na parte técnica, indicadores, análise de técnicas, análise de estratégias para atingir os seus resultados. Mas, ao mesmo tempo, você, de forma alguma, pode deixar de lado a parte comportamental. Porque a maioria dos problemas, quiçá 100% dos problemas, são relacionados à parte comportamental. Quer dar um exemplo? A pessoa ela cria problema sozinha. Ela abre o guarda-roupa, que roupa que eu coloco? Não sabe. Ela não sabe a roupa que ela coloca. Ela fica perdida. Acontece isso ou não acontece? Sim. Então, se você é gestor e líder e você não gosta de pessoas, está errado. E se você não gosta de desenvolver parte técnica, também está no lugar errado. E o líder, quando ele tem essa dificuldade, ele está ali, foi selecionado pela empresa, ou às vezes ele é o próprio dono da empresa e tem essa dificuldade. Consegue desenvolver bem essa pessoa para que ele... Humildade. Ele precisa de primeiro entender a importância da humildade em buscar o desenvolvimento dele. Porque aí sim ele vai conseguir atingir o outro. Porque ninguém atinge no outro aquilo que não atingiu em si próprio. Gente, isso é fato. Você não consegue acessar o outro se você não tem o mínimo de empatia sequer. E se você não tem o mínimo de empatia, é porque você não se desenvolveu, concorda? Sim. É um raciocínio lógico. Então, se você desenvolve a empatia, você consegue desenvolver o outro, porque você acessa o outro. Então, a pessoa precisa de primeiro ter a humildade, de buscar ajuda, tá? Mas dentro dessa ideia, outra frase muito comum que todo mundo coloca, principalmente se o negócio não está indo bem, se a vida não está indo bem, porque como que a gente está falando aqui, a vida particular com a vida profissional se interliga, né? Ah, Júnior, mas é fácil você falar que muita história muito bonita, você dizer que todo mundo consegue, que a estrada tem possibilidade para todo mundo, é porque você não conhece a minha realidade. Você não conhece as minhas dificuldades, do que eu passei, do que eu tenho, dos traumas. Como que trabalha? Como que ele trabalha essa situação? Jovem, isso aí é um discurso do vitimismo, tá? Porque a pessoa, quando ela não tem resultado, a primeira coisa ela faz é ela terceirizar tudo, menos olhar para si próprio. Eu já passei por dificuldade. Entendeu? Também já passei. Também já tive turbulências, tenho todos os dias. Mas se eu culpar o outro, ou ficar justificando a minha falta de resultado por questões externas, eu nunca vou ter um resultado. Então, a primeira coisa, quando você enfrenta um problema desse, é entender o seguinte: essa pessoa está no tempo de evolução e de desenvolvimento dela.
eu vou levar ela ao rio, mas eu não farei ela beber a água. Ela só vai beber a água na hora que ela quiser. Aquela história do cavalo. Você leva o cavalo ao rio, mas ele só bebe a água na hora que ele quiser. Vamos dar um exemplo? Isso não acontece com empresas aí com 30, 40, 50 colaboradores que já tem uma gestão madura. Mas acontece muito com empresas que não têm gestão, tá? De misturar dinheiro pessoal com dinheiro empresarial. Olha a importância da gestão. Já atendi. Eu não tiro nada de Prolabore. Já trabalho aqui 5, 8, 10 anos e não vejo dinheiro. Tá, me dá o extrato aqui. Vai ver, o cara tira 8, 10, 15, 20, 30, 40, 50 mil e fala que não tira, porque ele não consegue enxergar isso. Mas ele tá tirando. E eu tomo a liberdade de dizer aqui, é um furto interno, ele tá furtando dele próprio, da empresa dele. Sim. E aí você mostra isso pra pessoa. Não, esse é só parênteses, né? Tem uma história até interessante, contaram pra nós, né, que o próprio empresário fazia os envelopes para o depósito, né, que tinha programação lá certinho de fazer os depósitos. Virava-se todo mundo as costas, ele ia lá e estourava os envelopes para pegar o dinheiro. Pois é. Exatamente, você falou, lembrei da história na hora. Aí o que acontece? Aí o cara se vitimizou. Não vitimizou? Você pega e mostra para ele. Você levou ele ao rio. Será que ele vai beber água? Ou é só na hora que a corda apertar? Percebe? Então tem ferramentas para tudo. Pensa o seguinte. A humildade em primeiro lugar. É entender. Eu já nessa caminhada aí, há mais de década. Mais de 10 anos. E a humildade de que preciso de melhorar cada dia mais. Tá? Esse princípio. Pega esse pilar. Humildade de se desenvolver a cada dia. Se você pega uma situação dessa, você mostrou, você levou ele no rio. Ele precisa de ter a humildade de entender. Você não vai mudar o outro, cara. Ninguém muda ninguém. Ninguém muda ninguém. Você pode ajudar as pessoas a mostrar o caminho. Jesus Cristo descer aqui agora. Ele vai mostrar os caminhos. Ele vai... O que você acredita? Na minha humilde opinião, eu acredito o seguinte. Ele já fazia isso. Sim, ele fez isso. Ele veio, mostrou o caminho, ele mesmo falou, né? Justamente. Eu sou o caminho, a verdade e vida. Quem quiser vir, vem e me segue, né? E quem não queria, o que ele fazia? Ele não tinha como fazer. Deixava a livre-arbítrio da pessoa escolher. Justamente, o caminho dela. já está pronto. É só seguir. Não tente inventar a roda. Somente modele a roda. Então a conclusão é a seguinte. Essa pessoa, ela está no tempo dela. É uma questão de postura e comportamento. Justamente. Aí é onde, no início, eu disse. A liderança comportamental. Aí você fez uma pergunta sobre a questão do líder se desenvolver. Sim. Eu penso comigo, é uma questão minha, porque hoje nós temos aí milhares e milhares de teorias, de teses, de livros sobre liderança. Milhares. Líder é desenvolvido. Porque se você pega uma pessoa que tem uma crença de que ela nasceu líder, ela não busca o desenvolvimento. Olha que loucura. E eu já detectei isso em organizações. E você pega alguém, não, eu não sirvo para ser líder, mas eu quero ser um líder, e está buscando se desenvolver, logo ele passa a ser um líder melhor do que esse que tem um negócio, eu já sou líder, não preciso de desenvolver mais. Olha só, humildade. Entendeu? Então, é aquela questão, gestão, parte técnica, liderança, parte comportamental. Então você, executivo, você gestor líder, não seja só gestor e não seja só líder. Seja um gestor líder, gestão, liderança, igual um bot. Gestão, liderança. Senão gestão vai rodar, liderança vai rodar para cá. Então assim, dentro da gestão e liderança, você tem várias engrenagens. Então você vai ter financeiro, você vai ter RH, você vai ter compras, você vai ter logística, você vai ter estoque, você vai ter departamento de tecnologia, de TI. Você vai ter uma infinidade de engrenagens que você precisa de gerenciar aquelas pessoas para que elas consigam atingir o resultado da organização. E quando você consegue alinhar os objetivos da pessoa aos objetivos da organização, você consegue fazer com que a empresa prospere cada vez mais.
É uma questão muito subjetiva, mas que o gestor precisa sim de ter o quê? Atenção. Eu vou dar um exemplo para você. Para que ele tenha atenção, ele precisa de ser fiéis aos seus valores. O valor não é aquele valor, igual eu expliquei para você lá. Quando ele detecta que alguém está desvirtuando da regra aqui, ó, por exemplo, fulano de tal, o que é ética aqui? É fazer algo certo, mesmo que ninguém esteja vendo. Se esse fulano teve um comportamento antiético, está fazendo algo errado porque ninguém está vendo, ele já começou a ferir os valores. Jovem, essa pessoa já quebrou um pilar, não adianta. Ao longo do tempo é só mais problemas. Entendeu? Então isso precisa de ser uma cultura dentro da organização. Você precisa de formar uma cultura forte. E para isso você precisa de pessoas. Ô, Júnior, dentro dessa ideia aí da pessoa se modificar, se colocar no processo, como uma ferramenta inicial que ele pode se encontrar, né, dentro dessa estrada, né? Ou seja, nós estamos falando aqui que ele está numa caminhada, uma estrada. Isso. Então, dependente, como você disse, dependente da faxineira que está dentro daquela empresa, existe um caminho para ela chegar a ser o CEO da empresa lá. Então, ela precisa se encontrar primeiramente no local onde ela está, correto? Uhum. Então, e qual que seria a primeira ferramenta, assim, uma ferramenta que o pessoal poderia utilizar para poder se encontrar nesse caminho, marcar esse ponto, né, de localização, para que ele comece a caminhar? Existe alguma coisa assim? Existe. E a maioria não faz. A primeira ferramenta, escutar. Senta com essa pessoa, escuta ela. Vem cá, fulana. Senta aqui, vamos conversar um pouquinho. Escuta, deixa ela falar. Deixa ela falar do que ela quiser, dos problemas. Você vai começar a entender essa pessoa. O que é importante para ela. É lógico que a primeira ferramenta é a escuta. Escutar. É uma ferramenta de gestão e liderança incrível. Porque existe uma diferença entre escutar e ouvir. Tem gente que colocou o vídeo aqui e está ouvindo. Mas se você perguntar o que foi falado no vídeo, ouvi lá, mas não sei falar. Agora, não, estou escutando. Nossa, foi falado isso e aquilo. Então, quando você escuta outra pessoa, você está presente com ela. Você mostrou para ela que essa pessoa é importante para você e para a organização. Essa pessoa já se sente importante dentro da empresa. Por que hoje, muitas empresas, grandes empresas, até mesmo instituições filantrópicas, tá, contratam pessoas que somente ficam visitando os departamentos, entendeu? Muitas das vezes, às vezes, são pessoas voltadas muito à religiosidade, à espiritualidade, que vai somente ficar o que ali, vai no departamento, conversa, vai com outro, conversa. Hospitais têm feito muito isso. Entendeu? E às vezes aquele departamento, ele tá ali, vamos falar assim, você pega um departamento que tem 5 pessoas, 8 pessoas e não tá muito bem, e essa pessoa chega, ela já transmite uma energia diferente, uma paz, uma tranquilidade, já escuta essas pessoas, o clima já muda. Já observou isso? Precisa de entender isso, dependendo da maturidade da empresa e do tamanho dessa empresa. Entendeu? Agora, escutou. Ótimo. Primeira ferramenta. E depois, começa a alinhar o que é a importância para ela do trabalho, para ela realizar aquilo que ela quer realizar como pessoa. Exemplo. Uma pessoa que é faxineira e que quer dar melhores condições de estudo para o seu filho. Quando ela entende que ela só vai conseguir isso mediante o trabalho, ela performa. Pegou a chave? Sim. E quem faz isso? A minoria. Mas é a minoria que faz a diferença. Entendeu? E aí você precisa ter uma maturidade de gestão. Tem empresas que não têm essa maturidade. Porque não vem isso de cima. Porque isso precisa de vir de cima, tá? Ah, com certeza, né? Você comentou. A gente só dá o que tem. Isso, não tem como. A gente não tem uma questão, né? Que é a lei da semeadura, né? E o empresário tem que entender isso. Se ele não plantar o resultado da sua empresa, se ele não cultivar
ali seja o bom serviço, a gestão de pessoas, a gestão financeira, de distribuir o dinheiro de forma correta, harmônica ali, para poder desenvolver novos produtos, novos serviços, desenvolver melhor logística, investimento, não vai trazer nada. E um detalhe importante, fala assim, ó, a pessoa só dá aquilo que tem e o outro recebe só aquilo que quer receber. Exemplo, teve um dia, foi engraçado, a pessoa veio reclamar, isso não tem, é recente, que ia sair da empresa porque arrumou uma briga com outro colega, que o colega começou a ficar com ciumeira, começou a falar. Aí eu escutei, falei, deixa eu falar um negócio. Se eu chegar lá na sua casa e te dar um presente, você tem a possibilidade de aceitar o presente ou recusar o presente. A mesma coisa quando alguém te ataca. Ou quando alguém fala algo. Você tem essa pessoa te deu o que ela tinha para dar. Mas você tem a oportunidade e a escolha em receber ou não receber esse presente. Aí a pessoa, nossa, é verdade, eu não vou receber isso não. Pronto, acabou, ué. Percebe? É muito... comportamental, é comportamental, porque o técnico é rápido. Ou totalmente ao contrário. Às vezes a pessoa recebe esse presente e fica eternamente... A gratidão é eterna, mas fica amarrada aquele presente pro resto da vida. Isso. Você não posso desfazer disso aqui que foi Beltrano que me deu. Às vezes já tá até velho. Justamente. Às vezes, beleza, se for numa questão de sentimento, guardar ali, uma coisa... Tô tranquilo. Agora, para poder fazer outras coisas, você vai pegar outras coisas. E aí eu lembrei, você que comentando aí de quem dá só aquilo que tem, eu lembrei de uma frase que eu vi numa empresa que tá assim, ó, mais vale a prática do que a gramática. Sim. Aí eu fiz um parêntese e falo assim, e faço um complemento. A frase começava assim, ó, mais vale a prática do que a gramática. Aí eu complemento ela. Mas a gramática na prática deixa a prática mais prática. O que eu quero dizer com isso? Mais vale a prática do que a gramática é só operação, sem pensar nas consequências daqueles atos. E muitas das vezes, eu vou falar, quiçá na maioria das vezes, quem está na operação não pensa? Estratégico e fora da caixa. É a mesma história do lenhador. Quando você coloca a gramática, você passa a ser estratégico. E aí você consegue gerar mais e melhores resultados para quem está na operação. Exemplo, uma determinada empresa, o pessoal sofrendo, porque carregava, cada um pegava uma caixa de um lado para carregar. Para eles era o certo. Pega de cá e o cara levava para lá. Tudo pesado, peso. Toda hora carregavam uma caixa dessa. Falava, gente, mas peraí, tem alguma coisa errada. Mas não existe outra forma, como que nós vamos fazer? Foi lá, a estratégia chegou, viu a operação, olhou lá, todo mundo fazendo isso todo dia. Não, tá errado. Vamos construir um mecanismo. Olha, colocando a gramática. Foi lá, construiu um carrinho, que o carrinho chega, encaixa, você faz assim, ele erga a caixa, você empurra, ninguém carrega peso mais. E aí, tem uma história, que essa história é verdadeira, que foi uma fábrica de... Olha que a importância, novamente, da escuta ativa. Uma fábrica de pasta de dente. Lembra dessa história? Já da secretária ali. Por exemplo, vou dar um exemplo. A cada 10 segundos caía uma caixinha na esteira e a pasta de dente, vinha um mecanismo e colocava a pasta de dente dentro da caixinha, fechava e passava. E aí o que aconteceu? Começou lá na ponta os supermercados e os clientes a reclamarem que comprava a pasta de dente, porém vinha só a caixinha. Então assim, vamos te dar um exemplo. Numa escala fabricava, por exemplo, 10 mil caixinhas de pasta de dente, 10 mil em 2 horas, dando exemplo, tá? Dando exemplo. Aí tem que fazer a conta aqui. 2 horas não, vamos colocar 5 horas. 10 mil em 5 horas. Se é 10 mil, estava voltando, por exemplo, 500. Ou seja, 500 caixinhas sendo embaladas com somente ar. Não ia a pasta de dente. E ela era fechada. Um problema na produção, certo? Aí a empresa vai, contrata engenheiros, contrata e gasta aquela fortuna, coloca um equipamento lá que milimetricamente, na hora que detectava que o peso não estava na porcentagem correta, ia lá, tirava a caixinha. Aí foram lá 3 meses de estudo, 4 meses de estudo e colocaram esse equipamento. Aí
a liderança ali, a gestão monitorando os indicadores, de repente o presidente desce lá embaixo e vê que a máquina está encostada. Chamou todo mundo da operação lá, falou, gente, olha aqui, eu não estou entendendo, nós gastamos uma fortuna com essa máquina e vocês empurraram a máquina, não estão usando e, o curioso, parou de ter reclamações dos clientes em relação à falta de pasta de dente dentro das caixinhas. Aí todo mundo falou pro presidente, ué, mas o que aconteceu? O que aconteceu? Nós não paramos de usar a máquina, ué. Mas por quê? Então tem algum... O que aconteceu? Aí teve uma pessoa lá e falou assim, ó, deixa eu falar. Tá vendo aquele ventilador ali? Ele falou assim, então, vocês tiraram a máquina e colocaram o ventilador? Não, sabe o que é, o senhor? É o seguinte... É que a gente estava com esse problema, vocês vieram aqui e colocaram esse maquinário todo, mas às vezes, quando esse maquinário começava a funcionar para tirar a caixinha com aquilo, parava a produção, virava uma bagunça, desregulava tudo. Aí nós fizemos uma caixinha aqui, compramos um ventilador de R$80 e a gente deixa ele ligado, tá vendo? Então se a caixinha passa vazia, o ventilador sopra e ela cai. Nossa, gastaram aí centenas e centenas de milhares de reais, sendo que R$80 resolveria o problema. Onde está a moral aqui? A gestão e liderança não escutou as outras pessoas por entender que a visão deles é a melhor. Pelo contrário, você precisa de unir as pessoas e deixar elas falarem. Deixar elas participarem também das tomadas de decisão. Darem as suas ideias. Olha só, uma ideia lá do pessoal da operação. Com R$80 resolveu o problema. Um ventilador. São pessoas importantes que estão ali diretamente ligadas na operação. Conhecem de fato. E todo mundo tem que ser ouvido. Tem que ser... Justamente. Dar oportunidade para trazer essas ideias, para trazer essas colocações pontuais. Porque às vezes a gente acha que só a gente é que tem o poder do conhecimento ali naquele momento. Acho que a gente sabe. E às vezes outras pessoas trazem outras ideias mais interessantes, mais lucrativas. E aí a gente tem que... Mas aí é o papel do líder, né? Isso, o papel do líder. Você instigar, escutar as pessoas. Aí olha o que é gestão e liderança, novamente. Eu lembrei de um outro fato aqui. Sabe aquele avião doméstico? Aquele avião da Embraer, se não me engano, O que aconteceu? Foram lá, imagina assim, um avião, aí chamou lá 8, 10 engenheiros para discutir onde colocaria as turbinas de forma a dar um melhor conforto para o passageiro. Imagina lá. Qual que era o propósito? Propósito: definir o local em que as turbinas ficarão ou serão instaladas de forma a proporcionar um melhor conforto para os seus passageiros. 10 dias para todo mundo fazer o estudo e retoma. E tinha um engenheiro novo de casa. 3 meses. E o que aconteceu? Esse engenheiro novo de casa teve uma ideia mirabolante, que se colocasse as turbinas abaixo das asas, não incomodaria tanto os seus passageiros. E aí na reunião de apresentação, o ego aflorou. Não, mas e se colocasse embaixo? Mas e se colocasse... Arrumou um monte de frufru. Gente, mas aonde que é o nosso propósito? Proporcionar um melhor conforto aos passageiros. A ideia do nosso jovem engenheiro que acabou de chegar, todo mundo não chegou nesse consenso? Chegou. Então a reunião está finalizada. Não precisa da gente discutir mais. Mas a partir do momento em que um ficou incomodado porque foi a ideia do fulano e do ciclano e do beltrano, começou o quê? A florar o ego. Logo começou a gerar um problema. Aí o líder ali, não, já acabou, já está tudo certo. Nós já resolvemos o problema e o mérito é de todos. E parabéns para você que realmente desenvolveu essa ideia e todos aprovaram em consenso. Entendeu? Então você, gestor e líder, quando você fala assim, quando você está numa mesa, isso aí eu já presenciei muito isso, tá? Você está numa mesa, às vezes de jovens ou às vezes de várias pessoas, e alguém dá uma ideia. Você já reparou que muitas das vezes
quem está à frente às vezes quer pegar, contorna aquela ideia e coloca de uma forma para a ideia ser dela. Sim. Cuidado. O líder, o gestor fala assim, cara, o João ali deu uma ideia, ó, essa ideia sua é fenomenal. Essa pessoa que disse isso, a ideia do João, esse cara será um bom líder. Ele reconhece a ideia das outras pessoas, ele respeita a ideia das outras pessoas e ele não tem medo da pessoa exercer o cargo dela. Porque se essa pessoa exerce o cargo dela, ela está preparada para dar outro salto. Mas por que muitas das vezes a pessoa não reconhece? Por medo daquela ideia ser melhor do que a dela e ela ocupar o cargo dela. Então o que ela faz? Ela vai rodeando, toma a ideia e se apresenta como sua. Então percebe que você exercer essa atividade, você precisa de fazer uma avaliação 360 e às vezes começar a enxergar o que ninguém está enxergando. Então assim, você na sua empresa tem alguém que valoriza a ideia do outro, começa a prestar atenção nessa pessoa. Essa pessoa pode ter grande feeling para ser um excelente líder. Aí, mas e gestor? Não, o gestor é técnico. O gestor é você estudar. Entendeu? Estudar. E aí você pensa assim, ó, um pedreiro. Um pedreiro pegou uma parede para rebocar, o que ele precisa? Um sarrafo, uma colher e um caixote. Aí ele rebocou ali a parede. Aí de repente, nossa, tem um piso agora para colocar. Aí esse piso ele já precisa de quê? De mais uma outra ferramenta. Às vezes ele vai precisar de uma maquita para cortar o piso. O gestor e o líder é a mesma coisa. Você tem ferramentas na sua caixa mental de ferramentas. Assim como o pedreiro tem várias ferramentas na sua caixa do pedreiro, nós, gestores, líderes, nós temos ferramentas na caixa mental de ferramentas. Então, qual que é uma ferramenta que nós falamos? A escuta. Qual que é a outra ferramenta? A valorização do outro perante todo mundo. Qual que é outra ferramenta? Chamar, quando você precisa de desenvolver alguém, entre aspas, chamar uma atenção, um puxãozinho de orelha, aí a gente vai dar um feedback estruturado, mas sozinho, não na frente das pessoas. E eu já detectei muito isso. Grandes pessoas perdendo o seu time por dar esporro, por gritar com as pessoas, por, explodir com alguém perante todo mundo e depois se arrepende e fica mal. O que ele precisava fazer? Não fala nada, não é momento de falar. Você chama a pessoa depois na sua sala ou chama no particular e vai ter uma conversa estruturada. Aí o que ele vai fazer? Ele vai puxar essa ferramenta na sua caixa mental de ferramentas e ter a conversa estruturada. Aí onde que está o problema? Esse líder não tem essa ferramenta de conversa estruturada, porque ele não se desenvolveu para isso. Por isso que ele precisa de estar em constante processo de desenvolvimento. Entendeu? Mas agora eu preciso de uma ferramenta financeira. De quê? De analisar indicadores. Quais indicadores você precisa? Eu quero analisar a minha performance numérica desse trimestre em relação ao trimestre passado. Para me entender se eu cresci ou se eu diminuí. E se eu cresci 10% em relação ao ano passado, eu vou pegar X reais e vou propor um treinamento de desenvolvimento para minha equipe. Percebe que são ferramentas? Então, você precisa de ter essa noção. Você precisa de olhar macro, sabe? E entender que as engrenagens, elas rodam ao mesmo tempo. Sim, mas aí entra no aspecto da insegurança. Igual você falou do líder, de reconhecer a ideia do outro, a gestão do outro naquele momento, na resolução e na solução daquele problema, mas sempre vai gerar do líder a insegurança ali em vários aspectos. Por exemplo, se eu passar esse conhecimento aqui para ele vai saber e vai embora e vai levar meus clientes. Ou se eu passar isso aqui para ele, eu não vou investir isso aqui com ele, porque ele vai aprender, depois ele pede conta e eu fico sem ninguém. Ou seja, há uma certa crença desse líder, desse empresário, de investir na sua equipe ou investir em ferramentas que o funcionário ele vai absorver e vai ficar sem. É por isso que muitas das vezes nós conversamos muito na Auge sobre a questão de algumas empresas não estão preparadas para uma gestão madura. Pessoas já me procuraram no sentido de querer uma gestão. Eu falei, jovem,
essa conversa que a gente teve, faz isso aqui primeiro, desenvolve nesse ponto primeiro, dá o caminho para a pessoa, para depois ela receber essa gestão, sabe? E tudo é uma questão de, vamos falar assim, vamos falar um pouquinho de compliance aqui dentro das organizações, que hoje é algo que vai começar a blindar as empresas, e tem várias, né? A Lei Geral de Proteção de Dados, a gente tem compliance trabalhista, a gente tem uma série de ferramentas hoje dentro da gestão para grandes organizações. Onde eu estou querendo chegar com isso? Por exemplo, tem determinadas empresas que já vi isso na prática. Eu pedi para desenvolver uma carta de vendas para minha empresa. Vai lá, tem copyright, tem estratégia de gatilhos mentais, tem toda uma estratégia dentro dessa carta de vendas que a pessoa é treinada para vender aquele determinado produto. Só que é uma carta escrita, que a empresa pagou ali milhares de reais para desenvolver, e é lógico que ela não vai dar esse ativo na mão da pessoa. O que ela faz para amarrar esse problema? Uma sala que a pessoa entra lá, ela vai estudar ali, ela vai ser treinada ali, porém aquele material é da empresa fechado no cofre. Entendeu? Só que olha que loucura, esse conhecimento que a pessoa leva, ela leva pro resto da vida. Sim. Se ela sair, ela vai levar esse conhecimento com ela. Só que onde que tá o macete aqui? É que quando você proporciona esse mecanismo, você amarrou e essa pessoa também vai te entregar um resultado dentro do tempo que ela permaneceu na empresa. Porque as empresas e as organizações ficam, as pessoas passam. Nós temos empresas centenárias aí que muitas pessoas já se foram. Mas em determinado momento, aquelas pessoas já começam a entregar aquilo que você proporcionou a elas. O contrário é pior e é complicado. Porque você tem alguém na sua empresa que não atende bem, você começou a perder cliente e você começou a perder lucratividade. Sendo que se você separa uma pequena parcela lá no seu planejamento orçamentário para investimento e você já coloca aquilo na formação do preço, aquilo vira o quê? Um processo. Que você pode ter sim de 3 em 3 meses, 6 em 6 meses, quinzenalmente, uma vez por mês, treinamentos com a sua equipe. Essa equipe vai começar a entregar melhores resultados, vai atender melhor o seu cliente e vai manter a sua lucratividade. Quer um exemplo? Eu não vou citar nome, mas tem várias empresas aqui na região que fazem isso. Mas são empresas que vieram de São Paulo, são empresas que realmente têm várias e várias unidades, que tem lá seu multiplicador interno, tem seu manual, o multiplicador interno foi treinado para fazer isso. E uma vez a cada 3 meses, uma vez a cada 6 meses, vem alguém de fora, dá um treinamento. Eu como gestor e líder, se eu tô nessa empresa e eu já tenho um planejamento estratégico, já tenho um plano financeiro contemplando treinamentos, eu vou chamar o fulano, vem cá, dá um treinamento de vendas aqui para mim. Eu já sei que aquilo vai me trazer X de resultados. Mas por que as pessoas não fazem? Porque elas não, a maioria das empresas, muitas as pequenas, porque não tem o hábito de fazer esse dever de casa. Qual o dever de casa? De sentar e fazer a sua estratégia. De entender o seguinte, quanto que eu faturei? Eu faturei no ano 3 milhões, 5 milhões, 10 milhões. Se você faturou 3 milhões e você separar 1%, é 30 mil reais. Então, quando você vai formar o seu preço lá, você já coloca 1% para treinamento durante o ano, 30 mil reais. Aí você fala, mas eu não vou ficar competitivo no mercado. Tá, aí você busca o marketing, vem aqui. Aí você vai no departamento de marketing. Como que a gente pode fazer para aumentar a nossa competitividade e mostrar um valor agregado? Nossa, mas aí você está viajando. Não estou viajando. Pega um lanche de determinada empresa, que custa hoje 28, 30 reais, e pega um lanche de algum lanche aqui que custa 12 reais. Você não dá vontade de comer esse de 28, 30 reais? Por quê? E às vezes ele não é tão gostoso quanto esse de 12. Por que isso acontece? Porque você trabalhou uma estratégia de comunicação para que aquilo ocorra. Olha a Coca-Cola, por exemplo. Eu tava pensando é número 1. Eu tava até hoje, acho que hoje, eu tava vendo um estudo, né? Onde que a Pepsi, depois eu queria até ver esse estudo por completo, né? Que a Pepsi pegou pessoas vendadas, não, mentira, desculpa, ele entregou a Coca e Pepsi para elas tomarem, só não disse qual, e não identificou, e perguntou para elas quais que era a melhor bebida ali. Sem saber quais que estava sendo tomada, todo mundo escolheu a Pepsi. Uhum. Ok, beleza. Ótimo. Aí depois refizeram esse estudo de uma maneira diferente para analisar o comportamento do cérebro, né? E colocaram
os mesmos Pepsi e Coca, acho que foi nesse sentido, acho que foi a Coca que buscou fazer esse estudo, e fez uma análise do cérebro da pessoa, e avisando, isso é Coca, isso é Pepsi. Nesse momento que a pessoa conseguiu identificar qual que era, ativou uma outra área do cérebro, Isso. e a pessoa disse que a melhor realmente era Coca. Por quê? Porque está linkado às experiências. Justamente. E tanto é que a gente percebe nisso, mas não, o marketing, tudo é só ter certa forma crítica, marketing, vendas, com uma coisa que não tem sentido, que é necessário, mas só usando esse exemplo, pegando só um exemplo particular de cada um de nós, se nós escutarmos uma música ou um perfume, vai nos trazer uma lembrança de alguma situação. Isso. Então, assim, usa isso a favor, mas a empresa, por não ter gestão e liderança e não se preocupar com a estratégia, às vezes começa a se perder na operação. Aí a gente volta lá atrás naquele ponto. Mais vale a prática do que a gramática, mas a gramática na prática deixa a prática mais prática. Sim, Justamente por isso. eu gosto muito que é uma variação dessa ideia sua, daquela ideia, né? Saber e não fazer é a mesma coisa de não saber. E o que realmente para mim, o que é válido é o conhecimento prático. Mais uma vez, eu só sei aquilo que eu aprendi. Justamente. Só passo aquilo que eu aprendi. Só para cá a gente migrar um pouquinho nessa ideia, que é um ponto bem interessante que eu vejo que muita dificuldade que está relacionada a vendas. Aí eu vejo que tem muita dificuldade do pessoal, dos empreendedores, a trabalhar com vendas. De se vender e achar que o vendas é errado. Né? Isso aí é crença. E aí a organização precisa de trabalhar o desenvolvimento dessas pessoas. E não adianta. Aí eu vou entrar no negócio. Se você tem um RH estratégico, ele vai preocupar em contratar uma pessoa que tem uma comunicação alta, que tem uma influência alta. Tem uma ferramenta que a gente usa muito na gestão e no RH estratégico que se chama DISC. Alta dominância, alta influência, estabilidade, a pessoa que é mais calculista. Não adianta você colocar uma pessoa de um perfil completamente fora de vendas para vender. A pessoa não vai. Então não existe pessoas erradas. Existe sim pessoas certas nos locais errados. Então por isso do RH estratégico. Entendeu? Então o que acontece? Vendas é uma arte. É você aprender todo dia. Exemplo. Até lembrei aqui, eu acredito que é bom a gente falar disso. Você acredita naquilo, ou seja, não, deixa eu recapitular. Você vende aquilo que você não compra, aí precisa de tomar o cuidado. Fala assim, ninguém vende aquilo que não compra. Isso é uma crença mentirosíssima. O vendedor de Ferrari compra uma Ferrari? Ele tem uma Ferrari? E por que ele vende Ferrari então? A maioria dos vendedores de Ferrari não tem Ferrari. E por que ele vende? Ele acredita no produto. É porque ele acredita no produto, não necessariamente que ele compra. Porque ele não é o perfil de comprar uma Ferrari. Então isso precisa de parar, sabe? De que ninguém compra aquilo que não acredita. Cara, não existe isso. E por que começou a perder para a internet? Porque você chega... Uma vez eu cheguei numa determinada loja, eu queria comprar um tablet. Para quê? Para mim fazer aula, para mim estudar. Às vezes eu assisto muita aula, muito curso, muito treinamento. A gente que exerce essa função executiva, toda hora está estudando para parar com o caderno. Só que eu queria entender ali as versões de memória, o HD, processador. Eu cheguei na loja, o rapaz não soube me explicar. Ele queria me vender algo que não tinha nada a ver e simplesmente nem me mostrou. Não sabia explicar as especificações do produto. Eu olhei na internet um videozinho que eu assisti e uma leitura que eu fiz, eu já formei minha opinião. Aí, não, vou comprar na internet. Mas por quê? Porque a pessoa não teve aquela proatividade de deixa eu entender o produto que eu vendo. Mas nem é por conta dela, é por conta do líder que não vê a importância da pessoa entender o produto e não foi lá e acompanhou o desenvolvimento dessa pessoa. Delargou. Aí olha outra ferramenta na nossa caixa mental de ferramentas. O que é delegar? É você delega e você acompanha a evolução da execução daquela atividade. Mas a maioria delarga e depois quer cobrar aquilo que não acompanhou. Aí gera o atrito e o problema de gestão e liderança novamente. Olha que loucura. Então cuidado, esse líder não se importou de entender se aquela pessoa aprendeu sobre aquilo que ela vendia, que era equipamentos eletrônicos. Então teria que ter um plano de desenvolvimento. Aí a importância da estratégia. Líder, tá aqui o plano.
O colaborador entrou, na primeira semana, passa para ele estudar 3 equipamentos, ou 3 marcas, vamos supor, marca X, PTO, 4 marcas, X, PTO. Na outra semana, vai lá e pede ele para te explicar isso. Teatro mesmo. Olha que legal, as pessoas performando. Aí você colhe o resultado. Mas a maioria não faz, porque está presa na operação. Sim, eu vi um vídeo esses dias na internet, mas eu não lembro agora o nome do cara que estava falando. Falou que foi numa loja comprar um capacete para ele, andar de moto. E aí ele chega na loja, o cara mostra o capacete para ele, e aí ele não compra, sai e vai em outra loja. Ele chega lá, o vendedor aborda ele, e aí ele fala, eu quero capacete de tal marca. Aí o vendedor pergunta, qual moto você tem? Justamente. Ele falou, tem uma Harley. Ele falou, esse capacete é muito bom, mas não é o adequado para você. Você anda em torno aí de Harley 70, 80 km por hora, você não anda em altas velocidades. Vou te mostrar um mais apropriado para esse estilo de moto. E aí ele viu o capacete, gostou, era mais barato do que o que ele queria, e ele ficou mais satisfeito, que era mais apropriado para ele, para a ocasião dele, para a moto dele. E aí ele falou que hoje, toda vez que ele precisa de alguma coisa para a moto, a primeira coisa que vem na mente dele é aquela loja. Justamente. Isso aconteceu comigo, eu fui comprar um violão. Mas a pessoa não teve essa habilidade de entender que eu era um iniciante, que eu queria ali mais curtinho, que era ele queria me vender o mais caro da loja. Eu falei assim, cara, não é o mais caro que vai me atender nesse momento, porque eu não sei tocar o violão. Eu estou em início de processo de aprendizagem. E talvez você poderia perder o gosto pelo violão, porque você não ia adaptar com aquele logo Justamente. no começo. Se você fizesse o outro processo, começasse com um que é mais apropriado para iniciante, você ia tomando gosto, desenvolvendo, Justamente. e você chegaria naquele e voltaria lá para comprar dele. Justamente. Mas aí essa pessoa lá, ela não teve essa habilidade que você falou, por quê? Por conta dessa proatividade, dessa curiosidade. Mas o porquê que ela não teve? Porque quando ela entrou, não teve ninguém para instigar isso a ela. Sim. Olha que loucura. E aí quando você tem gestão e liderança, você se preocupa com essas estratégias. E aí você debate. Gestão é isso, é você sentar, conversar, desenhar, é você pensar. E um detalhe muito importante que precisa de ficar claro, mas prestem bastante atenção nesse detalhe. Cada empresa tem suas particularidades. E não adianta você deixar de respeitar as particularidades de cada negócio. Exemplo, agronegócio é uma particularidade. Ramo de eletrônico é outra particularidade. Um ramo que está em alta de energia fotovoltaica é outra particularidade. Entendeu? Você pega um ramo de alimentação, é outra particularidade. Você pega um ramo de informática, outra particularidade. Você pega um ramo de roupas, outra particularidade. Você pega uma indústria cafeeira, outra particularidade. Cada segmento tem sua particularidade, porém tudo é gestão. E aí você que assume esse comando, essa liderança dessa empresa, você precisa de aprofundar nessas particularidades. Por exemplo, hoje eu atendo agronegócio. É uma particularidade completamente diferente de um ramo restaurante. Ah, é diferente? Sim. Algumas particularidades sim, mas a essência é a mesma. Olha só. É como você dirigir um carro. Você pega um Fiat 147, vixe, onde eu fui? Um Fusca e pega uma BMW e uma Ferrari. Qual que é a essência? Carro. Qual que é a essência? Dirigir, volante. Mas mudou o quê? As particularidades. Então, isso precisa de ficar claro. Você que quer ser um gestor e um líder, que quer sim exercer função executiva. Bacana. Acho que isso é o que muitos empresários não entendem, né? Eles ficam focados bastante nessa questão do operacional, ou né, ficam focando muito tempo nessa questão de, nossa, o mercado tá ruim, as coisas não estão funcionando, tá difícil, o preço tá caro, tá com crise, e esquece de assumir esse compromisso do seu negócio, né, de assumir, tomar as rédeas da direção do seu negócio, as rédeas estratégicas. Acredito que seja um pouco de receio de tomar um posicionamento. Bruno, pode concluir, por favor. Acho que tomar um posicionamento, né? Na hora que você fala assim que eu quero esse copo. A partir do momento que eu falo que eu quero esse copo, vou me motivar por ele, ao mesmo tempo eu estou dizendo não para todos os demais copos. Justamente. Aí, enquanto que o empresário, o empreendedor ali, ele não assume esse papel de entender a particularidade do negócio dele, de
das minúcias, de todas as caixinhas que está envolvida, das engrenagens, para entender que aquele copo que ele quer, que aquele resultado que ele quer, ele não vai chegar a lugar nenhum. Você tocou num assunto importantíssimo. Primeira coisa, o que você quer? Tudo que você foca, expande. Qual que é seu objetivo? Qual que é seu propósito? O que você quer para sua vida e para a vida da sua família? Responde isso aqui para mim, porque aí eu consigo te ajudar. Exatamente. E aí a gente pode lembrar, se você não sabe para onde vai, qualquer caminho serve. Isso aí virou até, vamos falar assim, nossa, muita coisa, todo mundo fala isso, mas é o óbvio que precisa de ser dito. Se você não sabe, jovem, qualquer lugar serve. E aí é o seguinte, essa questão de situação econômica, crise, tá certo, tá tudo bem. A gente entende isso. Mas eu vou ficar focado nisso? Eu vou focar em expandir o meu negócio, porque nessa situação toda que não o país, mas o mundo passou, o dinheiro mudou de mão. Tem muitas empresas que cresceram, muitas pessoas ficaram multimilionárias, bilionárias, a história tá aí, mudou de mão. Porque aí você vai ver por que isso aconteceu. Porque as pessoas mudaram o seu foco e fizeram a mudança de rota. Aconteceu literalmente isso aqui, ó. Essa pessoa estava navegando em alto mar em um navio movido a velas. De repente veio essa situação, pandemia, situação econômica. E ela mirou o norte. E aí o vento começou a soprar para o sul. O que ela fez para continuar indo para o norte? Ela mexeu nas suas velas. O navio continuou indo para o norte. Então, independente para onde sopra a economia, independente para onde vai o governo, mova as suas velas. Seja fiel aos seus valores. Seja fiel aos seus princípios. Sim, seja fiel aos seus valores morais. Aquilo que você entende como importância de vida para você. Que você vai sim conseguir. E quando a tempestade surgir, e quando aquele momento de desespero bater, o que vai acontecer? Seja fiel a esse valor seu. E aí você precisa de realmente pôr no papel o que é importante para mim como pessoa nessa empresa. E se você é dono, qual que é a importância dessa empresa viver? Qual que é a importância dessa empresa no mercado? Por que o mercado precisa dela? O que eu entrego para a sociedade? Que eu entrego de valor para essa sociedade? Aí sim a sociedade devolve. E o dia que todo mundo entender isso, porque é um raciocínio que a maioria não entende, acha balela, mas o dia que entender as coisas mudam. Porque... Como que eu te falo? Porque funciona assim. Depois que a gente entende e a gente sente isso, a gente começa a perceber, cara, é só fazer, é só continuar. E aí assim, quando a economia, sei lá, ia bem, você ia bem? Não. Então o que a economia do país, a economia do estado, do município tem a ver com a sua economia? Porque quando ela ia bem, então você poderia ir bem. Percebe? Aí as pessoas começam a confundir porque tá focado em quê? Em crença. Aí se a mídia fala, saiu de crise, aí o cara levanta para trabalhar, agora tudo mudou. Olha só o que tava na cabeça dele. Porque ele estava sendo influenciado externamente, porque ele não olhou para si. E quando você olha para si e começa a entender isso, você muda o rumo da sua organização. Você muda o rumo da sua empresa. Você vai buscar adaptação. Justamente, adaptabilidade. Você precisa buscar essa adaptação, de entender mais uma vez aonde você está, para poder entender para onde você está indo. E se ajustar as velas, ajustar a estratégia, ou às vezes até ajustar o negócio. A gente traz o exemplo da Kodak, né? Justamente. Me vendia filme, mas queria que continuar crescendo. Ajuste, então, quem der filme, experiência da fotografia, da memória, migrasse realmente para a oportunidade que surgiu para ela primeiro, da câmera digital, estaria no mercado aí até hoje. E você vê que, então, ou seja, os recursos estão disponíveis para todo mundo. Para todo mundo, para todo mundo. E outro ponto importante, né, Júnior? Enquanto que a pessoa não tem essa vontade e está buscando esse propósito dela, mas não está conseguindo, ela deve procurar ajuda, né? Sim, precisa de procurar ajuda, mas a primeira pergunta, eu estou disposto a ser ajudado? Você está disposto a ser ajudado? Porque você não muda em 2 dias, em 2 semanas, em 2 meses, às vezes nem em 2 anos, aquilo que você não fez em 20, 30 anos. Dentro lá no que se oferece lá hoje, lá, por exemplo, a pessoa está nessa dificuldade, tem essa vontade, tem os objetivos, mas não está de certa forma organizado, o que seria um treinamento ideal para eles? O primeiro ponto é verificar se ela quer ajuda. Então, quer ajuda? Quero. Não está ainda
no ponto de ter uma gestão. Então faz um treinamento de desenvolvimento, um programa de treinamento e desenvolvimento pessoal, para começar a expandir a consciência. A primeira questão é a expansão da consciência. Para entender que você só cresce à medida do seu desenvolvimento. Porque aí a pessoa desenvolve, ela expande a consciência, ela vai ter um resultado. Aí ela expande mais um pouco, vai ter novos resultados. Aí chega num ponto que ela entende a questão da gestão. Porque quando você fala em gestão, é muito amplo. O que é gestão financeira? O que é gestão estratégica dos recursos humanos? O que é gestão contábil? O que é gestão de TI? Entendeu? Agora não, é gestão e liderança da empresa. Tá, então todas essas pecinhas estão abaixo. E você precisa de cuidar disso. Desenvolvendo pessoas, é lógico. Sim, ter tranquilidade, não precisa dominar todas as áreas, mas ela tem que ter uma certa noção. Navegar nas áreas. E conseguir buscar parceiros e recursos para onde que ela consiga, nesse alinhamento, né, de ideias, tudo bem. Tá, gestão financeira, lucratividade, gestão de pessoas. Olha, eu estou pensando assim. Me ajuda nesse alinhar essa minha ideia que está aqui dentro, que eu estou conseguindo colocar para fora, eu estou conseguindo colocar em prática. Acho que é importante. Você começa a desdobrar junto com a pessoa, considerando aonde ela quer chegar, entendeu? E quando você faz um desenho e você arruma a parte financeira primeira, as coisas começam a acontecer. Por exemplo, não tem fluxo de caixa. Então tá com algum erro na formação de preço. Se vende e não tem fluxo de caixa, porque eu já vi empresa vender muito e quebrar, porque não tinha processo. E já vi empresa vender bastante e não ter dinheiro, porque o preço estava formado errado. E aí, pequenos ajustes, você forma um capital de giro, você forma um fluxo de caixa, tira um prolabore legal, depois tem ali no final do exercício, seja ele 3 meses, 6 meses ou um ano, uma retirada de participação de lucros. Mas isso precisa de maturidade. Entendeu? Então, quando a pessoa quer isso, ela precisa de responder: eu estou preparada? Sim. Não. Então, o que eu vou desenvolver primeiro? Entendeu? Aí expande a consciência para ela receber essa informação. É igual uma criança. É aos poucos. Ela não vai sair correndo. Primeiro ela rasteja, começa a gatinhar, cai, dá os primeiros passinhos, logo essa criança corre. Assim é a empresa. É passo a passo. Tudo no seu devido tempo. E, se eu pudesse resumir tudo, o técnico é o mais tranquilo. O mais desafiador é o comportamental. Coloque isso na cabeça. É o comportamental. Você precisa de desenvolver o comportamental das pessoas, junto com o seu. É isso aí, pessoal. Quero agradecer a presença do Júnior, com essa mensagem final aí, da necessidade de nós olharmos nossos comportamentos para atingir nossos objetivos. E muito obrigado. Obrigado aí, do pessoal que está nos acompanhando aí diariamente. Mais uma vez aí, curte o vídeo, compartilha e tamo junto aí. Júnior, obrigado por disponibilizar esse tempo para nós aí, para a gente poder bater esse papo. Obrigado por todas as vezes que você esteve lá no B2B, contribuindo para o nosso desenvolvimento e os bate-papos de quarta-feira. Muito obrigado. A gente é muito grato por tudo isso, todas as vezes que você esteve lá. E por hoje a gente sabe da sua agenda, então a gente fica muito agradecido por você estar aqui, batendo esse papo e trazendo todo esse conhecimento para nós e para todo mundo que está acompanhando a gente aí. Eu que agradeço também a vocês pelo convite, a audiência aí pelo carinho. E o que eu desejo é muito sucesso, que Deus ilumine o caminho de vocês, das pessoas, dos empresários, da humanidade e que todos aí consigam sim realizar os seus objetivos. Eu fico aqui também registrado os meus agradecimentos.